a razão e a emoção no mundo espiritual, mais precisamente nos umbrais, tá? Para que eu explique o que eu percebi, que eu vi ontem durante um atendimento apométrico, se faz necessário que a gente conheça um pouquinho aí sobre o que é a apometria. Boa tarde, Silvinha. Bom, a apometria é uma técnica criada pelo José Lacerda, tá? Ele cria ela com base no estudo que ele tinha, que era o estudo kardecista, tá? Mas ele não vincula a técnica ao kardecismo, tá? Tanto que eu tenho alunos que estudaram comigo, que vieram da Umbanda, que vieram do kardecismo, vieram grupos espirituais diversos, né, católicos, enfim, pessoas aí que querem se conectar com a espiritualidade, mas sem pertencer a um dogma especificamente. Então ela não tem um vínculo, nós não, vamos colocar assim, não defendemos nenhuma bandeira. A bandeira que defendemos é o conhecimento. É essa. Boa tarde, Rúbia, boa tarde, Arte Telmo. Esse é o conhecimento que defendemos o conhecimento que defendemos na apometria, o conhecimento da vida espiritual, da espiritualidade, tá? Então, o que faz a apometria? A apometria, ela é uma técnica direcionada à percepção e análise do campo espiritual. Esse campo espiritual que nos circunda, que nos rodeia, estão presentes as informações do agora, ou seja, aquilo que eu penso, que eu imagino sobre mim mesmo, está tudo refletido à minha volta em energia, bem como as informações de existências anteriores, a minha existência como espírito. Isso não está guardado em algum lugar, né, onde você e eu não temos acesso, muito pelo contrário. Ele está conosco o tempo todo, essa informação está presente em nosso campo energético. Como nós temos o véu do esquecimento, nós não acessamos essa informação, a não ser aí por técnicas, né, meditações, apometria, regressão e outras mais aí que podem nos auxiliar nesse sentido, tá? Através do sonho lúcido também. Eu estou falando aqui, o tema de hoje, eu vou falar sobre razão e emoção no umbral, tá? De uma percepção que eu tive na apometria. Então, para que todo mundo entenda o que é o que eu vou falar, eu preciso dar aqui uma explicação breve sobre o que é a apometria, tá? E aí, o apometra, quando ele recebe a instrução, quando ele tem o conhecimento da apometria, ele se projeta mentalmente dentro desse campo de energia das pessoas. E nessa projeção, nesse mergulho dentro dessas energias, ele consegue, pela intenção que ele colocou, analisar situações do passado, né, onde aquela pessoa viveu momentos equivocados, que essa é a ideia, sempre buscar informação, para orientar a pessoa aí sobre a vida dela atual, né? Nós sabemos que temos relações diretas com aquilo que fizemos num passado. Bem como também, eu me referi, né, logo no começo da explicação, às situações do campo astral atual, memórias do agora, enfim, todo esse processo. Então a apometria visa essa análise do passado e visa a análise do campo espiritual atual. Quando o apometra tem as percepções, ele avalia aquilo, ele aprende isso no curso, né? Quem facilita o curso vai ensinar isso para ele, e aí ele dá ali a devolutiva para a pessoa, né? No sentido de não repetir mais os mesmos atos equivocados de outras existências. Esse é, resumidamente, assim, muito resumidamente, a proposta e a ideia da apometria, tá? O apometra tem que estudar muito sobre espiritualidade, tem que conhecer os fatores que envolvem encarnação, desencarnação, espírito, alma, chakras, energias, e uma porção de coisas que o apometra vai ter que estudar. Afinal, que o cérebro não tem como informação, ele não enxerga, né? Então, o apometra vai sempre ter a necessidade do estudo constante, tá? Isso é uma coisa que eu cobro muito do pessoal que trabalha comigo e também levo muito dessa informação para o curso, né? Mas muito bem, vamos à cena. Ontem, né, eu participo de um grupo de apometria e ontem nós tivemos um atendimento de uma pessoa que estava numa situação complicada, né, e essa pessoa foi até nós. Na minha percepção, na minha visualização do campo energético dessa pessoa, tendo aí como vontade de analisar o passado, vamos colocar assim, eu fui levado para uma existência dela, era uma mulher, onde essa mulher tinha muito poder social, muito prestígio social, e ter isso não é necessariamente um problema. Mas o que se verte de energias em relação a isso, ou seja, a soberba
por estar naquela posição, a condição de eu sou melhor do que você, sou maior do que você, você está abaixo de mim, isso nós sabemos que é aí um equívoco do espírito, né? Mas o apometra sempre carrega com ele o não julgamento. Então, se para aquela pessoa, naquela vida, ela vivia isso, estava feliz, satisfeita com isso, entre aspas, eu tenho que somente observar a cena sem entrar ali numa mediação sobre qualquer que seja o assunto, tá? Observei essa cena. Desta cena, fui para uma outra existência dessa pessoa, a espiritualidade me levou nessa direção. Mais uma vez, essa pessoa num nível social e hierárquico muito profundo, né? Uma pessoa muito importante, com a mesma soberba, com a mesma posição de destaque, se colocando nessa posição de destaque, colocando todos aqueles que estavam ali em condição inferior a ela. Ela se sentia muito melhor do que todas as pessoas. Muito obrigado pelos presentes que estão me dando. Bom, vista essas duas percepções, eu fui levado para um local no astral inferior, né, um astral bem profundo, aonde estava eu de frente a uma grande casa, diria algo parecido, né, com um castelo, né? E nesse castelo, ao entrar dentro dele, eu vi aquela pessoa que eu estava atendendo dentro desse local, num traje muito elegante, muito poderoso, né? A pessoa alimentando aquele poder, aquele prestígio daquelas existências anteriores, e ali andando pelos corredores, sendo ali um ambiente comum a ela. Ela tinha domínio ali, conhecia os locais. Junto a ela, um espírito, né? Com uma densidade, uma energia muito pesada, né? E era ali o companheiro dela naquele local, ou seja, o marido, alguma coisa nesse sentido, e ele muito forte, né, na energia espiritual densa, pesada, né? E eu fiquei observando a cena de cima, né? O apometra conhece muito bem isso. Há duas possibilidades de a gente avaliar a cena. Eu posso estar ali como terceira pessoa, mais ou menos assim, andando atrás dela, ou ver a cena de cima, como se eu não tivesse telhado ali a casa, eu estivesse olhando a cena de cima. Eu estava nessa situação de olhar a cena de cima, até por minha segurança, e fui olhando todo o trajeto que eles faziam, aquilo que eles conversavam sobre o poder, sobre o domínio, sobre o controle, sobre as posições de importância, de relevância no mundo sombrio, tá? Ali nós estamos falando de um umbral, né, bem denso, bem negativo, bem pesado mesmo, tá? Enfim, nesse momento me veio o pensamento, será que essa pessoa encarnada, quando se projeta do corpo à noite, né, pelo sono profundo, o espírito se emancipa, como muitas pessoas sabem, será que essa pessoa está indo para esse local durante o seu sono, né? E aí, nesse momento que eu pensei isso, eu fui levado, né, para um outro lugar, possivelmente a casa que essa pessoa mora, tá? Eu não conheço essa pessoa, e a vi, né, deitada, né? E ela deitada ali na posição que ela estava em cima de um líquido viscoso, negro, muito escuro, que a um momento ali me parecia sangue, mas de uma cor muito negra, muito escura. Como o petróleo, para quem já viu uma imagem ou um vídeo de petróleo, tem aquela cor preto petróleo mesmo, sabe? Essa pessoa deitada sobre esse líquido, de braços abertos, né? E nessa situação, tubos saíam do corpo dela, né, de todos os locais, da cabeça, do tórax, do abdômen, das pernas, enfim, é como se ela estivesse ligada a alguma coisa na espiritualidade, no mundo inferior, né? Aí, nesse momento que eu estou observando a cena, eu a vejo se projetar do corpo, né? E fica ereta e faz esse caminho de volta àquela casa grande, aquele castelo, que provavelmente era um castelo naquele local ali. Então, o que podemos compreender disso? Essa pessoa, quando está projetada do seu corpo, pela razão do seu espírito, vai buscar aqueles mundos inferiores, né? Aquele mundo inferior que lhe chama mais atenção, que lhe traz aquilo que aquele espírito quer, né? E por isso que ela vai em direção a esse momento, a essa situação ali na vida espiritual, quando desdobrada do corpo. Bom, acabado aí a percepção, né?
E aí começa a reflexão, são vários apometras, eu fiquei ali pensando sobre o assunto, né? Meditando sobre aquilo que eu tinha visto. Nesse momento que eu estava ali em meditação, pensando aquilo, a espiritualidade me orientou a não relatar o que eu tinha visualizado, né? Ao meu lado, sentado ao meu lado, uma outra apometra que eu conheço há muito tempo já, uma grande amiga, disse para mim, né, ó, você vai ter que me ajudar num processo energético que eu vou fazer com ela na maca, tá? Nós levantamos e fomos até essa maca e ela começou a aplicar ali passes magnéticos nela e eu doando energia ali, funcionando como uma bateria de energia, né? E ela teve ali algumas manifestações, depois quando voltou ao local ali onde a gente se senta, ela continuou tendo essas manifestações. Ela ficou transfigurada, assim, literalmente transfigurada. É uma médium muito experiente, eu diria aí para vocês mais de 20 anos em processos de desobsessão, de estudo, bastante tempo de apometria também, enfim. E acabado ali esse atendimento, essa pessoa se retira do ambiente, né? E ela relata para mim o que ela percebeu, qual foi a visão dela, né? E ela me disse que teve a visão clara, né? Que tubos saíam do corpo dela, tubos negros, né? De cores escuras, que ligavam ela ao umbral inferior, tá? Então, esse momento, essa visão dela, né? Combina, né? Em partes com a minha, né? E nesse momento ela diz a mim assim, mas por que eu fiquei tão transtornada, tão abatida, tão sugado, né, sugada energeticamente com esse processo se eu já tenho tanta vivência nisso, tanta experiência nisso? Isso foi a primeira vez que aconteceu comigo. Para que você tenha uma ideia, né, ela ali naquele momento, ela quase ali teve um desmaio por falta de energia, até por falta de vitalidade. Então ao ponto que ela exerceu ali da sua energia para ajudar aquela pessoa que estava na maca. Muito bem, depois que a gente trocou ali as informações, né, eu disse a ela, ó, é algo muito mais mental, é onde é o nosso tema aqui principal, é muito mais razão do que propriamente emoção, tá? Nos umbrais da Terra, nós temos duas situações, né? Nós temos aquele espírito que tem, por exemplo, um vício, que quer largar o vício, mas as suas emoções não permitem, né? Então, por exemplo, eu tenho constantemente o pensamento de raiva em relação a alguém. Eu sei que isso me destrói, mas ao mesmo tempo não consigo me libertar desse pensamento. Eu tenho vício alcoólico, sei que isso me faz mal, me prejudica, mas só de pensar em largar isso, emocionalmente, eu me destruo. Então, nós estamos falando de espíritos que estão no umbral pelas suas condutas, pelas suas emoções, pelos seus vícios, né? E não conseguem imaginar não viver com aquilo, né? Então, eles estão presos a essas regiões do umbral pelas condições emocionais que os mantêm ali, né? E não necessariamente esses que estão ali, né, presos pelas emoções, querem estar ali ou são espíritos ruins, né? São só espíritos que em alguns momentos tiveram ali as suas quedas, né, emocionais, os seus deslizes emocionais, quem nunca teve isso, né? E aí ficou preso em uma situação, né? E muitas vezes é um espírito do bem, uma pessoa do bem, mas que não consegue, por exemplo, se libertar de um vício alcoólico, de um vício, uma droga química, um vício medicamentoso, enfim, né? Não consegue se soltar daquilo e está preso ali, tá? Então esse seria o espírito que está preso ao umbral, vamos colocar assim, um menos denso ali, né? Preso por suas emoções. Espíritos esses, né, que essa minha amiga, que eu diria para vocês que é uma expert em processos de desobsessão, está habituada a trabalhar, né? Trabalha isso de uma forma costumeira na vida dela, e isso não traz um desgaste energético para ela profundo, como esta situação que eu acabei de relatar para vocês. E aí, né, a gente conversando posteriormente em relação a isso, essa pessoa que estava sendo atendida por nós estava num aspecto de razão e não de emoções, né?
O que é esse aspecto de razão no mundo umbral, no mundo do umbral, né, na espiritualidade umbralina? É quando o espírito ele tem uma identidade com aquele local, ele tem um propósito por estar ali, ele deseja e gosta e quer estar nesse umbral. É a casa dele, é um ambiente que ele escolheu, né, para viver, para ter ali as suas práticas. Então essa pessoa, à noite, como eu citei a vocês aqui na história que eu contei, ela se projeta do seu corpo, né, em direção ao mundo espiritual e vai a essas regiões inferiores, né, a esse local muito inferior que eu visualizei ali, por vontade própria, por querer estar lá. É uma necessidade dela, um gosto dela, uma preferência dela. E existem muitos espíritos assim? Existem muitos espíritos assim. Espíritos aí que caminham na direção contrária à criação, à obra de Deus. Espíritos que confrontam essa obra de Deus, né? Esse caminho da luz, da renovação, do crescimento. E é exatamente ali, nessa percepção, isso ficou muito claro para mim. É uma escolha dela, é uma opção dela. Então, quando essa minha companheira de trabalho foi fazer o tratamento dela, ela toma um choque moral, um choque mental dessa pessoa, que por mais que nós desejamos ajudá-la, tirá-la dali, socorrê-la, é impossível. Porque o desejo do espírito é algo que a gente tem que respeitar, que é respeitado pela espiritualidade. Não há como eu interferir na decisão pessoal de alguém de querer pertencer àquele mundo inferior e conviver com aqueles espíritos sombrios, espíritos de dominação e controle. Então, é a escolha pessoal dela. Então, houve esse embate mental, essa troca de energias mentais, ela no ímpeto de ajudar e ela, né, inconscientemente, lutando ali para permanecer naquele local. E essa escolha tem que ser respeitada. Então, isso tudo ontem que aconteceu nesse atendimento, né, que eu estava presente, tive envolvimento com ele, é mais um dos aprendizados, né, que a apometria sempre nos favorece, sempre nos traz, né, no sentido de instrução, de informação. E porque nós temos que entender que tem pessoas, existem situações que a pessoa quer viver aquilo, ela deseja viver aquilo. E não tem que ser a minha vontade colocada sobre a vontade daquela pessoa. Então imagine você, né? Todas as noites, é uma coisa difícil para a gente imaginar, mas essa pessoa inconscientemente, ao deixar o corpo físico à noite, ela se projeta mentalmente até os umbrais profundos, né? Para participar ali dos processos de domínio e controle que existem ali. É o prestígio. Lembra que eu comentei que eu vi ela em vidas passadas, em situações de prestígio, uma pessoa muito notada, muito observada e muito respeitada pelo poder financeiro que ela possuía? Pois bem, ela continua a cultuar essa situação e cultuando isso, quando ela passou pelos umbrais, ela procurou uma forma de dar continuidade a essa vida dela lá na espiritualidade inferior. Então, é uma escolha pessoal dela. Nós, como apometras, nesse momento, como trabalhadores espirituais, não temos nada a fazer a não ser ali oferecer sempre as portas abertas na tentativa ali dessa pessoa um dia confrontar a si mesmo e dizer a si mesmo, ó, eu ordeno que você não vá mais nesses locais, não quero que você frequente mais esses locais durante o sono profundo, durante aí o meu desdobramento. Se você pegar, né, a frase da Joana de Ângeles, que é uma frase muito conhecida, mas ela diz exatamente isso que eu estou falando. No final de tudo é você contra você. Então é uma luta minha, do Kleber de agora, contra as minhas personalidades que viveram momentos equivocados. Essas vidas passadas, essas existências passadas não desapareceram. Elas não viraram pó, poeira depois que nós desencarnamos. Elas continuam existindo, continuam pensando, continuam sentindo as coisas e tentando reverberar todos esses pensamentos e emoções em mim e no agora, né? E eu tenho que lutar contra esses ímpetos que a vida muitas vezes nos apresenta. E aí ficamos nessa luta pessoal tentando entender por que eu estou sentindo aquilo.
Por que eu estou querendo viver isso, fazer isso, agir dessa maneira? Por que às vezes eu dou uma resposta tão atravessada em algumas situações? Não é o meu normal. E de fato não deve ser mesmo. É o normal de uma outra existência, a qual ali você foi gatilhado por uma situação, ela viu, essa personalidade observou que você estava propenso a agir de uma forma equivocada e ela intensificou a energia sobre você e você comprou a ideia e funcionou conforme ela pensa, não como você pensa no agora. Então, eu sei que muitas pessoas falam isso, está certo em falar isso, eu tenho que olhar no agora e olhar para frente, corretíssimo. Mas nós temos que olhar para o passado e tentar aprender com o nosso passado, para que a gente não cometa os mesmos erros novamente, para que eu consiga nesta vida aqui seguir de forma diferente daquelas que passaram lá atrás. Essa pessoa eu não conheço a intimidade dela, a vida dela, como ela é. Provavelmente ela deve ter traços e vestígios dessas mesmas existências anteriores. Ou seja, a necessidade do controle, a necessidade de ser notada, de estar sempre por cima da maioria das pessoas, né? E isso dá a entender isso porque o espírito dela foi com uma facilidade enorme para esse mundo inferior, para essa dimensão inferior, a qual eu tive ali a percepção, né? Ao ver ela sair do corpo e ir em direção a isso, né? Tem inúmeros relatos, né, sobre essas questões que envolvem essas personalidades, né, que é a razão do espírito somada ali em todas as suas vidas, que a gente poderia falar aqui para trazer algumas elucidações sobre como é a vida espiritual. Eu vou citar mais um exemplo aqui para você. Tem uma situação que acompanha sempre os trabalhos que eu faço, né, os grupos que eu tenho de estudo, as aulas que eu dou de apometria e tudo mais, sempre tem ali entre um aluno, uma turma pula, a outra tem, enfim, sempre aparece para mim alguém que no passado, em vidas anteriores, teve ali um envolvimento com feitiçaria, com bruxaria e outras coisas mais. E eu percebo na energia daquela pessoa, e aquela pessoa, depois que a gente acaba tendo amizade, porque isso vai acontecendo ao longo do tempo que a pessoa fica comigo estudando, enfim, depois praticando, essa pessoa acaba dizendo a mesma coisa, que houve ali, no primeiro momento, um embate de energias entre eu, né, ali no papel de facilitador do curso, e aquela pessoa como um aluno ali naquele momento. As energias chocaram, né? Existia naquela pessoa, naquele momento, uma certa desconfiança, né? Uma dúvida, uma insegurança, mais ou menos pôr uma barreira em frente, né? Para que esse cara aí que está aí na frente falando sobre espiritualidade não veja nada sobre nós, não sinta nada sobre nós. E por que isso, né? A personalidade dela, que acompanha ela no curso, as personalidades que estão no campo pessoal dela, quando me observam, elas estão vendo não somente ao Kleber, elas estão vendo vidas que o Kleber viveu, existências que o Kleber viveu, e quais eram ali os ofícios que o Kleber teve em existências anteriores. Em uma vida anterior, a minha pessoal, eu trabalhei ali junto com o catolicismo na questão, né, de lutar contra a magia e feitiçaria. Então esses ex-bruxos e ex-feiticeiras, se é que existe isso, do ex, né, eles ficam acuados, ficam desconfiados, né, do que eu possa fazer nesse momento. E aí há todo um trabalho de construção meu pessoal em relação àquela pessoa, né, aquela que está estudando comigo ali, para que isso se encerre, né? E isso é mostrado durante o curso, que eu não estou aqui para dizer a ninguém, pare de fazer o que você está fazendo que está errado. Não, longe disso, cada um faz aquilo que bem entende da sua vida, eu sou bem assim mesmo, tá? Eu dou liberdade para todo mundo ser o que quiser ser. E aí isso vai se diluindo ao longo do tempo, né? Uma outra situação envolvendo o mesmo tema, né? A minha digníssima esposa, né, que eu já sou casado com ela há 26 anos, né, também tem uma vida que ela experimentou nesse sentido de magias e feitiçaria. É uma baita de uma médium, uma baita de uma trabalhadora espiritual, é uma baita de uma apometra, enfim, né, apesar de negar isso aos quatro cantos, mas tem muita capacidade energética. Obviamente viveu isso no passado. Ninguém aprende um ofício assim tão profundamente numa única existência, tá?
Tenham isso em mente. O conhecimento que eu ainda estou adquirindo, eu já venho adquirindo ele em existências anteriores, então só estou continuando o processo. Pois bem, ao longo da nossa convivência, desses 26 anos juntos, né, há momentos que, como todo casal, que vive momentos de discussão, de ali uma palavra mais pesada, uma palavra mais dura, mais enérgica, enfim. E aí quando a gente passa aquele momento, que a gente, muitas vezes, é um hábito meu e dela, a gente começa a brincar sobre as nossas discussões, ela me disse uma vez que sente prazer, muitas vezes, quando está me ofendendo, quando está sendo dura e pesada comigo, né? E ela sabe hoje, pelo estudo que ela fez, que não é dela, e não parte dela, da Fran do agora, e sim uma Fran de uma personalidade passada, de uma existência anterior, né? Onde ela tem certeza absoluta que essa vida que ela viveu, ela simplesmente tem uma raiva gigantesca de mim, um repúdio gigantesco em relação a mim. Daí nós estarmos juntos nessa vida, dentre outras coisas, claro. E aí há esse embate entre eu e ela, né? Eu já tive experiências, né, projetivas, né, desdobradas do meu corpo, onde eu encontrei essa personalidade que a Fran viveu no passado, né? Aonde ali houve uma conversa muito acalorada, muito pesada, né, entre eu e ela. Eu tive que convencê-la que nesta vida aqui eu não vou causar mal nenhum a ela se ela estudar magia, se ela conhecer sobre espiritualidade, manipular as formas, os pensamentos e por aí vai. Não é o tema da nossa live de hoje. Então, estou no processo ainda, diria, tá? Em alguns momentos eu percebo a aproximação dessa personalidade dela, ela também percebe, tá? E aí a gente vai tentando ali um jogo de gato e rato para que a gente não entre ali numa disputa por conhecimento, por poder energético, se é que existe dessa forma, tá? Então, isso é uma coisa que eu citei como exemplo, um exemplo pessoal, que a gente está influenciado o tempo todo pelas nossas personalidades de existências anteriores, tá? Não tem como a gente escapar disso e fugir disso nesse sentido. Então, as pessoas por aí vão gatilhar essas personalidades em você e em mim para que eu possa, então, olhar para as minhas questões, olhar para mim mesmo, né? Porque o que nós viemos fazer aqui? Trabalhar as emoções, trabalhar, né, as questões que envolvem o nosso espírito, né? E eu preciso ter o histórico completo? Não. Eu preciso saber quais são as emoções que ele sentia, quais as emoções que essas personalidades tinham em desequilíbrio. E elas são geradas através desses gatilhos, através das possibilidades da vida comum. Então, nós recebemos a impressão externa e a impressão externa abre uma porta que essa personalidade vem com tudo e causa um estrago lascado, tá? E aí a gente está nesse jogo em tempo integral, vivendo isso a todo momento. Por exemplo, quando a Fran, né, que é a minha esposa, passa pela apometria, ou seja, ela será atendida pela apometria, eu não posso estar fazendo percepção. Eu posso ali dar os comandos para que os apometras façam a percepção, mas não posso eu estar envolvido numa percepção dela. Porque adivinhem quem eu vou encontrar se eu fizer a percepção, se eu me colocar dentro da percepção para analisar ali as vidas passadas da minha esposa, que no caso chama Fran. Então, tem todo esse cuidado. Então, colegas, né, de grupos ali, de alunos, fazem esse trabalho, fazem essa percepção e tentam ali ir orientando, né, essas personalidades com o passar do tempo. E nem tudo é visto de forma tão rápida e tão simples assim como eu estou colocando aqui, falando aqui, né? Isso demanda tempo, demanda treino, demanda uma porção de coisas para que isso vá acontecendo e ela vá se educando em relação a ela e melhorando ela, né? Certas vezes eu disse a ela assim, se você tivesse o poder, né, mental que essa feiticeira bruxa tinha em outra existência, o que você faria se você tivesse isso? Ela sorri, com um ar de ironia, sabe, de um ar de faria coisas absurdas, coisas pesadas. Então, ela mesma já entendeu que ela precisa educar esse sentimento, né,
de usar de si mesmo um conhecimento de magia, de feitiçaria, né? Para prejudicar alguém, para fazer mal a alguém, por exemplo. Tá, mas, Kleber, esse conhecimento que a Fran tem e outros que já apareceram, né, nos cursos, nas coisas que eu faço, esse conhecimento está perdido? Essa pessoa nunca mais vai ter acesso a esse conhecimento, porque um bruxo, uma feiticeira, estudaram muito sobre espiritualidade, elementos, né, sobre a natureza, sobre vários aspectos. Ele perdeu esse conhecimento? Não, ele não perdeu. Ele só está oculto à mente do agora, porque ele precisa equilibrar isso, ter moral, né, suficiente para voltar a usar essa capacidade toda dessas existências anteriores. Então, quando a Fran e outras pessoas adquirirem o senso moral para usar isso a favor do bem, esse conhecimento todo, tudo esse trabalho que eles fizeram em vidas passadas para se tornarem aquilo que se tornaram, volta imediatamente para essa pessoa. E ela recupera aí essa condição de manipular e controlar as energias. Então, bom, só voltando para o tema principal, né, nós temos a questão, né, de razão e emoção no umbral. Recordando, muitos espíritos estão no umbral pelas suas emoções, pelos vícios adquiridos ao longo das existências carnais, vícios esses variados, tá? Não é simplesmente dependência química, álcool e nicotina, né? Não. A gente pode colocar aí questões que envolvem a sexualidade, questões que envolvem o culto ao corpo, que envolvem hoje uma dependência química mais farmacológica, né, em relação aos medicamentos, enfim, uma infinidade de vícios que a gente pode enumerar aqui que prendem esses espíritos ali, que muitas vezes não, estão presos ali pelas suas emoções, eles não conseguem se ver sem aquele aspecto na vida deles, então eles se tornam reféns ali pelas emoções. Eu não estou criticando em momento algum aqui quem faz uso de medicamento, quem tem algum vício, tabaco, bebida, comportamental, culto ao corpo, nada nesse sentido, tá? Longe disso querer pregar moral para alguém aqui, tá bom? Mas é o que nós sabemos, tá? Então eles ficarão ali presos ali tentando escapar dessas emoções, tentando buscar um equilíbrio dessas emoções para que consigam viver sem aquelas sensações, sem aquelas recompensas, né, que eles esperam por estarem vivendo tudo aquilo ali. Bom, e aí tem o outro aspecto, que é aquele espírito que gosta, de fato, né, da questão do umbral profundo, do controle, da dominação, da subjugação, né, dos outros espíritos, né, do domínio dos outros espíritos. Esse aí age por razão, ele não age por questões emocionais. Ele gosta de fato, tem ali o prazer instalado nele de estar dominando e controlando pessoas, controlando vidas, trazendo aí situações negativas para aqueles que têm ressonância aí com aquilo que eles oferecem de informação àqueles espíritos que estão lá, tá certo? Então é isso, pessoal. A mensagem hoje, a live, o tema principal, né, é sobre esse assunto, né? Se você se interessou pela apometria, gostou, né, dos estudos que podem ser feitos, da onde a gente pode chegar com a apometria, dia 14/9 começa uma turma nova aqui em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, para você que está perto de mim aí quiser vir estudar comigo, tá? Eu não dou cursos online, só cursos presenciais, eu gosto dessa coisa de interação com as pessoas para cursos, tá? Então tem que vir pessoalmente aí, tá bom? É só mandar mensagem lá no meu perfil para mim, Kleber, gostei, estou interessado e tal. Como eu mencionei, não tem vínculo dogmático com nada. A duração do curso são 4 encontros, tá? Esses encontros são das 9 às 17 horas, então serão 4 sábados, né, que a gente vai ficar junto. Começa num sábado, pula um, outro sábado, pula outro, mais um e assim vai. Sempre a gente pula um sábado, tá? Na verdade é pouco, tá? Antigamente, tempos atrás, aí eu fazia 6 encontros, né? E era um por mês, eram 6 meses de curso, e depois tinha um nível avançado que era mais 6 meses, enfim. Mas mudei um pouco porque o pessoal ficava cansado e acabava desanimando, tá? E como que funciona o curso? Período da manhã, né? A gente sempre tem a teoria, eu trago ali as questões que a gente vai estudar naquele dia,
né, sobre espiritualidade, sempre sobre espiritualidade. E na parte da tarde, práticas, tá? Então, o que são essas práticas? São trocas de atendimento entre os alunos. Claro que eu estou sempre supervisionando todo o processo, né? A Fran também está sempre comigo, ela sempre colabora aí nesse trabalho, nessa supervisão do trabalho, para que todos os alunos no final do curso tenham passado pelo atendimento apométrico, tenham ali conhecido um pouco mais sobre si mesmo, tá? Além, claro, né, das meditações que eu faço durante o curso, para que o pessoal ali tenha percepções de mentores, né, percepção de vidas passadas, enfim, muitas atividades, tá? Ficou interessado? Entra no meu perfil, manda mensagem para mim lá e vai estudar comigo, tá? Eu tenho lá entre os alunos terapeutas, tá? Pessoal da área que trabalha com psicanálise, tenho reikianos, tenho kardecistas, umbandistas, enfim, tive até ateus já na minha turma, enfim, todo mundo é bem-vindo, tá bom? Nesses processos aí, desses estudos. Mas, sem mais aqui, vamos ler aqui os comentários de todos vocês e ver aí o que vocês prepararam para o dia de hoje, tá? Primeiro já vou agradecendo aí a presença de todos vocês, é sempre muito bom tê-los aqui, tá? Lembrando que amanhã, 1h30, eu estou de volta, né? Como sempre, terça, quarta e quinta, 1h30, e quarta-feira, às 20h30, eu vou falar de um outro assunto também, bem interessante, deixa aí anotadinho para você não esquecer. Eu vou falar sobre karma, né? Genético, né? O que a gente herda aí do pai e da mãe, né? E por que a gente escolhe essas características aí do pai e da mãe, tá? Então, deixa anotadinha para você não esquecer de estar comigo. Estou com medo de passar pelo umbral. Já sofro aqui no plano material, eu tenho que sofrer. Bom, é mais ou menos igual aqui, viu, o Edson Moraes? A vida lá é praticamente como a daqui. Nós não sabemos, por exemplo, que temos locais aqui nas cidades que eu moro, por exemplo, eu sei. Ó, se eu for ali, aquele local representa um perigo, né? Aquele local ali se concentra essa determinado tipo e ação de pessoas, enfim, a mesma coisa, tá? Então, nós poderemos ali, né, saber aonde estamos e aonde estamos pisando, tá? Trabalhar em uma profissão insalubre, como presídio, é algum resgate? Pode se ver como sim, viu, Coelhinha? Você pode ter, não sei se é você ou uma outra pessoa, tá? Que tem essa profissão, que tem esse ofício, que é importante e tem que ser respeitado como todos os outros, né? E a escolha, muitas vezes, é para reparar alguma coisa do passado, tá? Para trabalhar alguma questão. Porque se aprende muito num local assim, né? Se tem aí uma visão de mundo, penso eu, né, completamente diferente do que a grande maioria de nós tem, né? Então, é um baita aprendizado para uma vida, tá? Eu sonhei com a minha tia e ela queria me falar alguma coisa. Ela morreu tem 2 meses. Bom, Daiane, aqui tem uma técnica aí que o pessoal usa para lembrar de sonhos. Certamente ela falou, mas você não está lembrando, tá? Provavelmente, está quase que certeza. Essa noite aqui, quando você for dormir, Daiane, mentaliza ela e pede para encontrar com ela e conversar com ela, tá? Talvez você não se lembre de nada, mas quando acordar, pega um papel e começa a inventar uma história. Bom, essa noite, no meu sonho, eu estava andando pelo parque, correndo atrás disso, aqui. Começa a inventar uma história. E aí o inconsciente nessa hora fala, opa, peraí, não é isso não que você estava sonhando, você estava sonhando com outra coisa. E deixa vir a informação, vê o que vem de informação até você. Eu fiquei com medo de clicar no link, vou ser sincera. Por que, coelhinho do meme? Por que ficou com medo de clicar no link? Fica tranquilo, tá? Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Quando desencarnamos, continuamos sentindo cansaço e preguiça? A Nara coloca aqui. Nara, normalmente há uma renovação nesse sentido, tá? O próprio Livro dos Espíritos dá uma mensagem em relação a isso,
que a gente sente um alívio quando deixa o corpo físico para trás, tá? Ele para nós é algo pesado, algo que a gente carrega mesmo durante toda a vida, tá? O que é um umbral em si? A Clarice Boulos pergunta aqui, é a dimensão espiritual criada pela espiritualidade da Terra, ou seja, nós, né? Então, o que existe na espiritualidade, um umbral, né? Ele é o somatório dos espíritos que habitam esse mundo aqui, a Terra, tá? Então, se ele é negativo, né? Se ele é pesado, é porque nós reverberamos isso o tempo todo, tá? Qual a diferença entre apometria e regressão? A Kátia pergunta. Na regressão, eu também estudei hipnose e regressão, tá? Faço hipnose e regressão, né? Não faço mais hoje como terapeuta, né? Mas conheço a técnica. A regressão, a própria pessoa no processo, ela vai encontrar o passado dela. Ela vai ver o passado dela. Qual é o ponto positivo, qual é o ponto negativo? O ponto positivo é que você, dependendo do seu estágio mental, sua evolução espiritual e emocional, você experimenta, você trata e você corrige o processo. Qual é o ponto negativo na minha percepção pessoal? Nem todas as pessoas estão prontas para ver o seu passado. Às vezes, ver alguma coisa no passado pode trazer mais desequilíbrio para aquela pessoa, né? A própria pessoa ver a si mesma no passado do que uma harmonia. Já na apometria, o apometra vê a cena, o apometra vê a situação. Eu não comentei aqui que tudo que eu vi lá no passado dessa pessoa, que eu estava citando como exemplo, eu fui impedido de falar, né? A espiritualidade pediu a mim que não relatasse o que eu tinha visualizado. Pois bem, assim eu fiz porque aquela pessoa provavelmente não tem ainda a moralidade suficiente para lidar com uma informação como essa, tá? Então tem essa diferença. Eu acho mais seguro. Quando eu sonho com minha mãe, não consigo ver o rosto dela. Ô, leitora, pode ser aí que ela tenha assumido uma outra aparência, tá? Então, para não causar aí um incômodo durante o processo, ela oculta o seu rosto, tá? A hora que você se aprofundar na espiritualidade e entender que a aparência é só um detalhe, que o que vale é a essência do espírito, tá? Isso pode reverter e você poderá ver o rosto dela. Cleber, eu tenho umas dores no peito. Sempre acontece isso quando está para alguém desencarnar. Será normal? Bom, você deve estar recebendo energias, recebendo uma intuição de que isso vai acontecer, tá? Então há uma modificação energética mesmo no campo de quem está para desencarnar, né? Nós sabemos disso. E aí você está captando essa energia, tá? É a sensibilidade mediúnica, tá? Ellen Farias. Nesse caso aí, o mais indicado é o estudo mediúnico, tá? Estudar a espiritualidade. Boa tarde, Iva. Trazemos algum aprendizado, esse aqui nós propomos para a nossa vida. Marcelo Milani. É um assunto muito interessante, Marcelo. Onde estão esses conhecimentos de vidas passadas? Onde que eles ficaram, né? Eu, por exemplo, se numa vida passada eu estudei filosofia, me estudei bastante mesmo, dava aula, onde ficou esse conhecimento se eu não sou um filósofo hoje? Para onde que ele foi, né? Ele está em suas personalidades, né? Mas lembra que eu falei que os gatilhos acionam as personalidades? Enfim, para mim ativar uma personalidade positiva, eu preciso buscar ações positivas, ou seja, buscar uma frequência positiva. Quando eu me torno positivo, o que é bom em mim se manifesta, tá? Mas sabemos que primeiro manifestamos sempre o negativo, por isso, da responsabilidade pessoal. Muitos de nós viemos do umbral, todos nós, na minha opinião sincera, tá? Porque não lembramos de outras vidas em outros planos? Eu acho que existe o véu de esquecimento. Sim, existe o véu de esquecimento, Manuel. Não lembramos, né? A espiritualidade nos conta isso, porque não temos equilíbrio emocional para isso. Quando desencarnamos, esse plano aqui acabou. Vamos reencarnação em outro corpo e outro mundo. Alguns conseguem lembrar, outros não. Através do sonho, já sonhei com lugares muito diferentes do nosso planeta Terra, eram bons. Bom, só que essas perguntas suas aqui, Manuel, daria uma live aí de umas 2 horas, né? O véu de esquecimento existe, é algo que nós temos, né? Quando morremos nesse plano aqui, vamos reencarnar em outro corpo? Sim, a reencarnação é algo que existe, muito estudado e muito falado já.
outro corpo e outro mundo depende da sua evolução. Se você atingir o nível evolutivo para deixar esse planeta e para outro mundo, isso é possível também, tá? Para conhecer mais isso, Exilados da Capela, tá? Tem aí um vídeo, acho que uma live que eu fiz, que deve estar no YouTube, onde eu falo sobre Exilados da Capela, tá bom? Alguns conseguem lembrar? Algumas pessoas nesse mundo aqui, na nossa dimensão, têm aí percepções e visões do passado, tá? Através de sonhos, já sonhei com lugares diferentes do nosso planeta. Pode ser memórias aí do seu próprio exílio, quando você veio exilado para cá. O umbral é só escuridão? Não, não é só escuridão. É muito terrível, tem muito assassino lá. Ah, aqui também tem, né, Emanuel? Todo lugar tem, né? Aqui lá eles estão mais livres para fazer o que querem, né? Bruxas, magos, por aí vai. Tem de tudo um pouco. Eu já passei lá através do sonho, é muito sombrio, sim, é muito sombrio mesmo, muito pesado o umbral, tá? E pensar que nós somos os responsáveis por aquilo existir, tá? Aí você vai pensar, ai, Kleber, como assim eu sou responsável pelo umbral existir? Não, eu sou uma pessoa positiva, eu, né, vivo bem, ajo bem na minha vida e tal. Mas diz para mim, diz para você, o que você oculta de si mesmo, o que há dentro de você guardadinho lá, né? Que ninguém sabe, ninguém tem a percepção, porque nós somos invioláveis, né, aos olhos físicos das outras pessoas, né? A capacidade das pessoas lerem os nossos pensamentos. Quando estamos lá, isso não é fechado, isso é aberto. Tá? Boa tarde, Cris. É isso aí, parece ser real. 4 espíritos de um assassinato correram atrás de mim com um artefato na mão. É muito, muito verdade isso. Acontece muito isso na vida espiritual, tá? Eu não via só seus rostos, só seus corpos. Parece loucura, a Cris colocou aqui, mas não é não, é exatamente assim. Eu não diria que é missão, viu, Márcio? Eu diria que é trabalho mesmo. Eram 4 homens de branco e uma bermuda, estavam furiosos lá, sinistro. É muito mais importante mesmo quem se doa para trabalhar pelo espírito, sim, tem que trabalhar. Boa tarde. Tive sonhos com meu pai pedindo para fazer pitos de palha para ele, porque lá não deixam fumar. A Fran aqui é Fran. De fato, não existe isso lá, né? Ele tem essa saudade aqui de fumar, né? O cigarro de palha dele, ter ali o hábito que ele tinha aqui. É normal, tá? Não caiamos em julgamento, tá bom, pessoal? Ah, Ciro, com certeza, viu? Depois disso que tudo que a Fran faz comigo aí nessa vida, né? Você vai conhecê-la, ela precisa me dar o celular mesmo, de fato. Eu fico tirando o sarro dela que o pessoal tá cobrando ela e ela não tá dando uma resposta à altura. Queria muito saber a minha missão aqui nesse plano. A Alia coloca aqui, olha, missão pessoal é a família, né? É você olhar para dentro da nossa casa, né? Olhar para aqueles que estão à nossa volta. Essa é a nossa missão pessoal, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Nós estamos com aqueles que precisamos estar, né? Viveremos aí os relacionamentos que precisaremos viver. Claro que tudo que é abusivo eu tenho que afastar da minha vida, lógico. Preservar a vida é a primeira coisa que temos que fazer. Mas, na normalidade, estamos com aqueles que precisamos estar e eles nos proporcionam essa missão, né? Como você coloca aqui. Porque eles gatilham esse passado que eu coloquei.
Bom, a duração do curso eu já coloquei, isso aí vamos discutir para poder ser divulgado. Obrigado, Alia, pela campanha aí, pelo hashtag Cadê o celular do Kleber? Bastante pessoas gostariam de fazer o estudo comigo, mas distância, né, pessoal? Então, quem sabe um dia, né? Eu não vou na cidade de vocês. Faz quanto tempo que o senhor começou as lives? Bom, quanto tempo que eu estou fazendo live já? Não sei, viu, Ali? Eu acho que uns 2 meses, 3 meses, eu acho. Não tenho certeza de quanto tempo estou fazendo live, não. Que eu estou gravando o vídeo aqui para esta plataforma, eu acho que deve ter uns 2 anos e um pouquinho por aí, né? Mais ou menos por aí, né? Acho que por aí. Já tive outras coisas no passado, mas agora que parece que está fluindo aqui os vídeos. Como faz para saber das minhas vidas passadas? Bom, tem algumas opções. Apometria, hipnose regressiva, através do sonho lúcido ou projeção astral, né? Você pode ter acesso aí a essas informações. Mas tudo isso vai depender do desempenho pessoal, Juliano Soares, né? Você precisa aí ter equilíbrio emocional, conhecimento espiritual para ter acesso a essas coisas, tá? Doenças hereditárias pode ser herança de karma? Pode. Pode sim, Anne Pontes. Com certeza, Deia Xavier, né? Eu sei, entendo aí a sua dor nesse momento, né? Aquilo que você sente não é fácil, né? Mas como o Chico disse, né? Para quem está na espiritualidade, nos olha aqui, eles ficam tristes, choram e lamentam por nós estarmos encarnados. Nós choramos e lamentamos quando eles estão desencarnados, né? Então, dói dos dois lados, né? É isso que ele quis dizer. Mas vamos pensar que agora ela está próxima aí à espiritualidade da luz, né? Que está fornecendo amor, carinho e amparo para ela. Daria aquilo que você daria se ela estivesse por aqui, tá? Nunca podemos desconfiar da capacidade dos espíritos, né, da luz e das obras de Deus, tá? Regina, uma das... Quietinha, filha. Uma das formas de a gente saber aí de como estão os nossos entes queridos desencarnados é através da psicografia, né? Através de médiums também com percepção, né? Acontece algumas vezes na apometria, mas não é uma coisa comum, tá? De algum espírito ali estar presente, ou estar um médium ali experiente, ele deixar um recado e o apometra depois acaba conversando comigo, com quem está dirigindo o trabalho, se deve ou não transmitir a informação, tá? O que faz a gente se identificar com a religião? A própria identificação, Carla. Se você está sendo bem acolhida lá, você gosta das pessoas que frequentam, o conhecimento oferecido lá atende às suas necessidades, tá tudo bem, né? O nome da religião pouco importa, é o que nós fazemos com o conhecimento. Eles veem sim, ideia, Xavier, eles conseguem sentir nós, tá? Então tente aí emitir energias positivas para ela. Não conheço Anne Pontes. Kleber, moro em Fortaleza. Conheço Fortaleza e frequento o Lar de Clara, Casa de São Francisco. Você conhece? Não conheço, infelizmente. Quem sabe um dia, né? Ellen Farias, se você coloca aqui esses sons que você escuta, desses barulhos que você escuta, é um umbral, tá? Juliana, é difícil a gente dar uma informação sobre desencarnação, tá? Como eu mencionei, não precisa, não depende de nós, né? Depende do espírito, como ele está, né? Naquele momento ali, se ele pode ou não fazer isso, se está ao alcance dele, né? Dar uma mensagem, uma informação, tem todo esse aspecto. E tem que estar um momento propício para isso. Tem que estar numa casa espiritual, aonde ali a espiritualidade vai deixar com que ele divulgue ali a mensagem, enfim, são vários aspectos, tá?
Felismar, sonhei vendo o meu próprio enterro. Estava na beira da sepultura olhando, tá? Bom, eu não sou de interpretar sonhos aqui, mas vou abrir uma exceção para você, porque sonho é uma coisa muito difícil da gente interpretar por causa da simbologia pessoal. Cada um vê uma coisa de um prisma diferente, tá? Mas a história que você conta aqui dá a entender, né, que a vida prevalece depois da morte do corpo físico, tá? Então foi uma prova para você disso. Provavelmente você viu aí você, numa vida passada, desencarnado, tá? É um estudo de espiritualidade. Boa tarde, Irlane. Jário Map. Boa tarde. Por que o movimento espírita está esvaziando? Bom, isso é complicado de falar, viu? Mas eu vou dar aqui a minha percepção pessoal em relação a isso, tá? Até pela vivência que eu tenho em uma casa, né? E outras que eu já passei, que eu, né, tentei fazer parte, enfim, várias experiências em relação a isso, né? Eu acho que o movimento espírita, né, que eu não faço parte dele, tá, gente? Eu acho que ele deveria ser um pouco mais acolhedor, né? Não tanto doutrinário, não tanto intelectual, não tanto estudo, né? E voltar um pouquinho para esse acolhimento, para abraçar as pessoas, né? Trazer as pessoas para próximo de si, né? Chico fazia isso. O trabalho que o Chico mais fez foi consolar as mães, né? Aqueles que perderam os seus entes queridos. Ele trouxe conhecimento, trouxe, mas ele não saía por aí colocando conhecimento em cima de dor, né? Ele dava o ombro, ele dava o abraço, ele dava o carinho, tá? Então eu acho que precisa ser olhado nesse sentido, tá? Pelo menos foi as experiências que eu tive também. O estudo é importante? Claro que é, eu sou um defensor disso, mas não adianta uma pessoa chegar até mim com alguma questão e eu pegar o livro dos Espíritos e falar, aqui no livro dos Espíritos diz isso, né? Ou no Evangelho, né, de Jesus diz isso não, para aquela pessoa não faz sentido nenhum ainda, tá? Então, mais ou menos por aí, tá? Anne Pontes, bom, aqui vai depender de muitas coisas, tá? Se ele for um espírito que ele está buscando reconstrução, né, buscando melhora pessoal para ele, né, ele está se educando ali, ele vai respeitar a decisão da espiritualidade da luz, né? Eles vão falar para ele, calma, não é o momento, você não está pronto ainda, né? Você tem questões a serem observadas em você e tudo mais, tal. Vão ali argumentar com ele para convencê-lo a não ir. Mas se ele for um espírito que não está se preocupando com o conhecimento pessoal dele, com a vida dele, né, com a existência como espírito, ele vai aparecer. E nesse momento, quando ele aparece, né, dependendo da ressonância que tiver ali nos moradores da casa, no ambiente, pode ser aí que ele cause algum problema, tá? Pega leve com a Fran até sábado, pelo menos. Que nada, vou pegar nada. Vocês vão ver na quarta-feira à noite aqui a campanha que nós vamos fazer aqui, porque quarta à noite ela consegue estar comigo aqui na live. Obrigado, Alia, você, né, por estar presente aí nas minhas lives. A galera tá sempre aqui. Vou falar alguns nomes que eu lembro de cabeça, tá? O Ciro, a Alia, a Girlene, a Carla, o Emo, tá sempre por aí. Muitas pessoas, né? Estão sempre aí. Se eu ver mais algum nome aqui, eu comento, tá? Que eu sempre vejo aqui nas lives, eu fico muito contente com isso. Beleza, Ciro. Se eu souber de alguma coisa, o Ciro vai do Ipiranga até Ribeirão Pires para fazer o curso comigo lá. Bom, não tem nome, a pessoa não tem nome aqui no perfil dela, quero saber se o meu filho está bem. É difícil a gente dar essa resposta. A Silvana está sempre por aqui também, a Elin também eu já vi aqui, a Anne Pontes eu também já vi aqui.
Como assim esvaziado? Da onde vem essa pergunta agora, hein? Não, de fato, viu? O Jairo tá certo aqui na colocação dele, Anne Pontes. Inclusive na casa que eu estou frequentando aí há um ano, né, que eu faço parte lá do grupo de apometria lá, o pessoal comenta que, né, depois aí da pandemia e tudo mais, houve uma debandada da casa, assim, eles mal tinham trabalhadores para fazer ali as câmeras de passe e tudo mais tal, e o número também de pessoas que estão buscando, né, para serem atendidos e tudo mais tal. Então houve sim uma diminuição muito grande mesmo nas casas, tá? As cartas psicografadas a pagar para receber. Bom, você está querendo saber a minha opinião sobre isso, Branca? Eu não posso dizer em relação ao trabalho de outras pessoas, tá? Quem dirá do meu, né? Mas a orientação que temos é que tudo que vem da espiritualidade não deve ser cobrado, tá? O espírito desencarnado antes do tempo não é permitida sua entrada no hospital de recuperação? Yosef bem. Bom, depende de algumas questões aí, Yosef. Primeiro que eu tenho que querer a ajuda, né? Se eu de fato conseguir querer essa ajuda, olhar para a ajuda, ela acontece. Lembra de uma cena no filme Nosso Lar, aonde o André Luiz, depois de um tempo sofrendo lá, cai em desespero e clama a Deus por uma ajuda? Então, ele pode ser ajudado. O André Luiz é considerado um suicida, tá? Então, nesse momento, a espiritualidade consegue ajudá-los. E na imagem fica muito claro ali que os espíritos tentando socorrer outros ali, e aí eles são alertados que aqueles ali ainda não estão prontos para serem recuperados, para serem tratados. Então, um espírito que, por exemplo, atenta contra a sua própria vida, né, que tira a sua própria vida, ele está preso ali na sua dor pessoal, né? Ele fica ali fechado naquele ciclo de pensamentos, muitas vezes não ouvindo aquilo que está sendo oferecido a ele, tá? Mas, como eu já disse em outras lives, esses espíritos estão cercados por bons trabalhadores, os melhores, estão empenhados na ajuda desses espíritos, né, para que eles possam receber aí esse atendimento, essa reparação a níveis aí do que eles produziram para seus corpos espirituais, tá? A Gilene coloca aqui, ó, muita casa mesmo depois da pandemia, né? Acabou, né? Kleber, assim, acontece, desencarne demora quanto tempo para o espírito receber ajuda? Eu acabei de responder, Thay Leal. Depende muito do espírito, a ajuda sempre vai chegar, o mais rápido que a gente possa imaginar, né? A gente, quando quer fazer o bem a uma pessoa, a gente não fica desesperado, vamos lá, vamos ajudar. A espiritualidade não age de uma forma diferente, tá? Acho que todas as religiões estão assim, pois as pessoas toda hora querem ouvir o que acham bom. Né? Mais ou menos por aí, né? Se a gente for, né, conversar com a espiritualidade para ouvir que a gente é uma pessoa boa, que eu estou fazendo tudo certinho, que isso, aquilo, que é só que o ego seja afagado, melhor você nem buscar a espiritualidade, né? Eles vão apontar aquilo que nós precisamos crescer e se educar. E é esse tipo de comunicação que eu espero do espírito, tá? Não preciso que ele me diga, como eu sou, você é bom, como você faz isso. Isso aí é enaltecer ego, isso não me ajuda em nada. Eu preciso levar chacoalhão mesmo, né? Para seguir em frente. Manuel, sim, às vezes a gente tem essas sensações dos espíritos que estão no umbral, né, ao nosso lado aqui. A Zara colocou eu. A Zara também está sempre por aqui. Que bom, quero conhecer a Fran, deve ser maravilhosa. Dê um abraço nela por nós. Não, de fato, ela é maravilhosa mesmo. Quando eu brinco com ela, quando ela está dormindo, ela não está fazendo mal para ninguém. Ou seja, pode até estar fazendo, né, desdobrada do corpo, mas aqui no mundo físico não, brincadeira, tá? A Anne tá lá no grupo, Anne, você tá lá com a gente lá?
Rosângela, essa que não tinha o nome, tá? A Roberta Amorim também está sempre por aqui, boa tarde. Obrigado, Anne. Então, você vai ao curso também, Anne? Manuel, e essas visões que você tem, assim, do mundo espiritual, né? Que você está em relação com eles, você tem a clara ideia do que eu estou falando aqui, né? A Branca coloca aqui, adoro saber sobre espiritualidade, eu também, eu sou um apaixonado por isso. Kleber, você faz psicografia? Ainda não, Silvana. Tá aí na minha lista de atividades para o futuro, tá? Estou esperando o momento certo para isso, a chance certa e a oportunidade correta. Olha que relato interessante que a Zara coloca aqui para nós. Minha filha é médica de estado terminais. Ontem, uma criança ficou falando que era para ela falar com os médicos que estão ao lado dela que ela não queria ir embora, né? Então você vê como a espiritualidade age de uma forma muito rápida nos desencarnes, tá? Então, é necessário aí que a gente acredite na espiritualidade, tá? Muito obrigado pelo relato, viu, Zara? Muito bom, né, Silvinho? O livro Uma Evangélica no Além, tá? Quem não leu, leia que vocês vão gostar. Félix Mar Borges, pode ser sim, tá? Um espírito aí tocando o seu corpo, tá? Dá uma limpada energética no quarto, né? Faz umas preces lá. Se você conhecer de alguma erva para fazer defumação também, é interessante, tá? Será que eu vou apanhar também porque eu fumo? Jesus, que medo. Não, fica tranquilo, Emo. Todo mundo tem seus vícios, tá? Não se puna por isso, nós já conversamos sobre isso, hein, Emo? Não é que tá certo, tá? Mas, né? A punição é pior do que o ato. Eles têm casa no outro plano? A Branca coloca que tem sim. Lá no nosso lar ficou retratado isso. Mas lá ninguém é dono de nada, tá? Lá nós usamos as coisas. Compartilhamos, tá? Buscar estudo espiritualista é fazer a reforma íntima. É isso aí. Toda reforma faz bagunça, né, Girlene? Toda reforma demora pra gente terminar de organizar as coisas e pôr a sujeira para fora, né? Legal, Ciro. Parabéns aí pela conquista. Que legal, Ani. Vai ser muito bom te tê-la lá. Você está no grupo dos alunos, né? Não lá da comunidade Vida Espiritual, que às vezes aqui o nome aqui tá diferente que o nome de lá, tá? A Didinha também tá sempre por aqui. Didina. No filme, André leva uns voros. Será que eu vou apanhar também? Não, vai não, meu irmão. Fica tranquilo, tá? A Aline Santana também está sempre por aqui. A Selma Peguim. A Carla mora em BH. Você poderia vir aqui um final de semana dar algum curso. Sou evangélica, mas iria. Obrigado, viu, Carla, pela consideração aí, né, de estudar comigo. Eu conheço o BH, já fui algumas vezes para BH, né, e é uma cidade muito boa. Parece muito São Paulo. Eu falo para minha mulher que eu viajei muito já na minha vida, né, a trabalho, conheço bastante locais, né, ficava às vezes 15 dias em capitais, enfim, e BH parece uma São Paulo, mas o povo fala um pouco diferente, fala o mineirês, né. É um estado que particularmente eu adoro, tá, adoro Minas Gerais, né. Tenho parentes em Santo Tomé das Letras, minha esposa tem parente em Itajubá, enfim, é um local que, quem sabe aí não seja a minha aposentadoria, seja o estado de Minas Gerais. Legal, Emo, esse livro é muito bom, tá? Muito legal mesmo, tá? Você já viu a psicografia do Raul Seixas? Não, não vi, eu fiquei interessado agora, porque é um cantor que eu gosto muito, né? Gosto muito, né, de ouvir ele cantar sempre, desde a adolescência. Inclusive hoje na academia eu estava ouvindo ele
no fone, enfim, né? Gosto bastante. Vou procurar, viu, Manuel? É, exatamente, Zara. Os médicos, eles têm que manter ali, né, a profissão deles, né? Eles estão tratando da matéria, né? Tem que ficar isso claro pra gente que quando vai num médico, né? Mas eles têm o lado espiritual deles, o lado emocional deles, são seres humanos, né, gente? Não se esqueçamos disso, né? E muitos deles ali têm essas experiências e tem que ficar quieto, tá? Procura, para quem quer mais ver aí a respeito dos médicos atuando, né? Tem o do Dr. Paulo César Fractuoso, né? Lá no vermelhinho lá, vocês vão encontrar muito vídeo dele. Dr. Décio Lindoli Júnior, tá? Que também é da Associação Médica Espírita, que também tem muitos conteúdos muito interessantes dele, gosto muito de assistir ele, tá? E também o canal do Kleber, Kleber _ R _ Oliveira, tá? Bacana. Bacana a visita, Girlene. Qual é o sentido da desencarnação se vamos nos encontrar no plano espiritual? Bom, vir aqui na vida material, Rose, é aprender, é crescer. Para isso estamos aqui, né? Se desenvolver. Né? Nós não viemos aqui tirar férias, né? Passear, qualquer coisa nesse sentido. Nós estamos aqui para desenvolvimento das nossas emoções, tá? Para isso que estamos aqui. E voltamos uma hora para a vida espiritual. No hospital à noite, então, é o horário que mais tem manifestação de espírito. Deve ser um lugar muito legal para se estar como médium, tá? Janete pergunta que os espíritos dormem? Dormem, tá? Os espíritos ainda muito ligados à vida material, dormem, tá? Um roqueiro no além. Acho que eu já vi essa capa desse livro, viu? Falando de livro, inclusive, respondendo a pergunta da Janete aqui, eu estou lendo um livro, né? Do Carlos Bacelli, né? Através do Espelho, acho que alguma coisa assim o título, eu não me lembro, peraí. Espera só um pouquinho. Tá aqui, ó, Do Outro Lado do Espelho, do Carlos Bacelli, né? O espírito aí é o Inácio Ferreira, doutor Inácio. E ele relata, né, da necessidade de dormir, né, para se refazer. Tá? Não, o Aline Santana, o outro grupo do Zap é para o pessoal que vai fazer o curso comigo, tá? Se você quiser fazer o curso comigo de apometria, é um curso presencial, tá? Sim, Anne, tem outro grupo, sim. O grupo dos alunos que vão lá fazer o curso presencial comigo é um outro, tá? Eu vou colocar o link lá para quem for fazer o curso presencial comigo entrar nesse grupo, tá? Boa tarde, Rafaela. Adoro assistir o filme do Divaldo. Quem não, né? Ver Joana de Ângeles é sensacional, né? Ah, BH é uma capital com ar de roça. Você poderia vir dar palestra, ficaria lotado. É bem legal BH mesmo. Manuel, não tenho não tenho dúvida disso que ele infelizmente tenha ficado assim, né? Ô Rubem, eu li aqui o seu comentário inteiro sobre a desencarnação do seu pai, né, e a presença da pombagira, né, pelo que eu entendi aqui na porta do quarto, né, seria uma intenção de proteção a ele? Certamente que sim, tá? E certamente eles devem ter alguma ligação aí do passado, tá? Entre os dois. Tá? De repente aí, né, eles são grandes amigos, né, e ele estava encarnado. Doutor Alberto do Paraná também. Esse eu não conheço, Girlene. Depois eu vou pesquisar, tá? Se você puder depois, Girlene, colocar, tá lá no grupo, né, algum vídeo dele pra gente conhecer. Gosto muito de ouvir os médicos falando sobre espiritualidade, principalmente esses que fazem pesquisas, é o caso do Décio, por exemplo, porque eles estudam as obras do André Luiz com o olhar de um médico, né? Porque tem algumas obras do André Luiz que a gente lê ali
E tem palavras colocadas ali, coisas escritas ali que nós, né, que não trabalhamos com medicina, não temos nem ideia do que ele está tentando dizer ali, né? Seria possível saber sobre as nossas vidas passadas? É possível, Clarice. É possível sim, tá? As técnicas eu já mencionei algumas, né? Apometria, hipnose regressiva e através da projeção astral ou sonho lúcido também dá, tá? Chegamos a mais de 30 mil curtidas, Alia. Obrigado a todos vocês por isso. O Rossandro também é muito bom, tá? Minha esposa, a Fran, né? Assiste muito ele. Então não preciso nem assistir, eu escuto de tabela. A Lilian Maria Jardim, quem está sentado ao lado, do meu lado? Está sentado do meu lado ou do lado de alguém aí? Cadê essa pessoa, hein? Lilian Marie Jardim. A Silvana, Viçosa, Minas Gerais. Por quem sabe um dia eu chegue nesse nível assim de fazer palestras em outros locais, né, e poder ir a outros locais. Minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão moram em Santo Tomé das Letras, que é ali perto de Três Corações, Varginha, aquela região ali, né? Rubi, ela estava ali para proteger um amigo mesmo, é assim que eu penso. Salvador, irmão do meu pai mora em Salvador. Clarice, essa energia que você traz do medo, né, para você, essa energia que você traz do medo, né, durante as projeções astrais, prepara o seu dia antes de dormir, tá? À noite ali faz a sua prece, né? Mentaliza ali os bons espíritos, a espiritualidade depositando uma energia positiva no quarto, para que você faça aí a saída do corpo de uma forma tranquila, tá? Ah, Anne, eu entendi, você está em Fortaleza. Não daria mesmo, né? Terapeuta online também está sempre por aqui, boa tarde. Sou paulista, mas me casei e vim para Minas. Pena que não dá para participar do grupo. Uma pena, né? Legal, Rubio. Eu também tenho uma tatuagem em homenagem ao meu amigo também. Minha mãe não consegue seguir por estar com dependência emocional com a filha mais nova. O que fazer? Bom, conversar aí com a espiritualidade. Tá? Vocês poderiam buscar uma casa espírita, terapeuta online, e conversar com o pessoal e pedir ajuda, tá? Para eles aí, para que eles façam oração, né? Façam aí percepção. A apometria poderia ajudar nesse sentido, tá? Dependendo aí da casa que você for, se tiver apometria, o pessoal tiver o conhecimento para fazer isso, há algo que pode ser feito aí. Temos que estudar mais com a Nete Guimarães. Eu não estou aparecendo, gente? Como não? Você conseguiu sentir as energias da gente de longe? Se eu consigo sentir as energias de vocês de longe? Ah, consigo, viu? Vocês não sabem quanto, Emo. Boa tarde, o umbral existe? Existe sim, com toda certeza, tá? Teve ocasiões aqui, em algumas lives, né? Eu recebi uma pergunta acho que essa pessoa nunca mais eu vi ela por aí. Ela me fez uma pergunta sobre duas pessoas que desencarnaram juntos, né? Acho que num acidente de carro, alguma coisa assim. Eu senti a presença dos dois aqui, né? Conforme eu li o comentário, tá? Eu vou, né, trabalhando essas energias ao longo do processo aqui, tá? E para que vocês entendam, né, parece simples, né? É simples, né, Kleber, falar sobre essas coisas e tal, né? Muitos espíritos fazem força para que eu não faça isso, obviamente, né? E tem dias aqui que eu estou num estado aqui energético aqui que é complicado, tá? Muita pressão, tem que ter muita fé e muita força de vontade para fazer isso, tá? Senão você desiste, tá? Quando a Fran tá aqui melhora, porque aí são dois, né? Obrigado pelo comentário da imagem, pessoal.
São João da Boa Vista aí, tem um parente aí perto também. Perdi alguém muito especial de acidente de moto. Tem alguma coisa a ver com vidas passadas? Olha, talvez sim, talvez não, Gláucia. Vai depender aí de vários aspectos. É difícil a gente dar uma definição assim, né, precisa em relação a algo assim, né? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem uma visão muito limitada. Teria que estudar o caso, teria que estar perto para sentir a energia, uma porção de coisas, tá? Você faz outras vidas ajudar no conhecimento? Ah, tem que ajudar, né? Se não ajudar, não está servindo de nada, né? Fica tranquila, Rubia. Vai, eu vou continuar, fica tranquilo. Mas não briga, não. Traz ele para assistir também. Como saber se a presença que sinto é sempre boa ou má, né? Para a gente entender essas presenças, né? Que cada uma está perto de nós, o que, que elas simbolizam ali, né? É o que eles trazem para a gente de informação, né? Talvez você pergunte, mas eles não falam comigo, eu só sinto. Você sente algo bom? Você sente algo assim que traz para você um bem-estar? Né? Porque eu penso, se a espiritualidade do bem se aproxima de mim, é com esse intuito, né? Se for para me prejudicar no sentido energético, como eu estava mencionando, eles ficam numa pressão muito grande aqui, né? Dependendo da situação, da minha semana, do meu dia, né? Então eu tenho que lutar contra isso, né? Porque a minha vida não, né? Ela é muito mais só que a live aqui, né? Como vocês me veem aqui nos vídeos e tudo mais, né? Eu tenho os meus trabalhos espirituais, eu tenho os meus alunos, enfim. E quando eu estou, por exemplo, falando especificamente dos alunos, né? Eu estou dentro do processo deles, quando eles estão comigo na sala, sou parte do processo ali enquanto eles ficarem comigo, né? Então é muita responsabilidade, muita cobrança nesse sentido. Não por isso, Glaucio, esse aqui é o costume da casa. A gente responde a pergunta do pessoal aí até acabar. Obrigado, Didina, pelo comentário. Para a esquerda? Para cá? A sua esquerda? O que você quer ver lá atrás? É terapeuta online. Às vezes perco a força. Então é algo que talvez não seja bom, tá? Tenho que me deitar. Bom, eu não ficaria feliz se tivesse um espírito assim perto de mim, tá? O que tem atrás de mim aqui? Tem os meus livros, né? Alguns enfeites, pedras e outras coisas mais. Sou um apaixonado por pedras também. Um abraço, Jô Freitas. Obrigado aí pela presença. Namastê para você também. Muita luz aí no seu caminho, tá? Dando a sua vida. Obrigado. Professor, eu escuto uma voz que sai de dentro do peito na hora que mais preciso desde criança. É aí o seu mentor aí, ou você mesmo buscando suas forças internas, tá? Você vê espírito? Sim. Ah, sobre postura, Não, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu tenho desvio da coluna, então eu tenho escoliose, eu tenho o ombro todo torto, tudo, né? Kleber, pode falar um pouco sobre o curso? Eu já comentei aqui sobre o curso, mas vamos falar novamente. O curso tem uma duração aí de 4 encontros, tá? Esses encontros são das 9 até as 17 horas. Na parte da manhã do curso, a gente faz a parte da teoria, tá? Então, a gente vai discutir ali os assuntos que envolvem a técnica, envolvem a espiritualidade, porque eu preciso trazer esse conhecimento espiritual para os apometras, para que eles tenham a percepção, porque a mente não enxerga se não houver o conhecimento, tá? Então, tem toda essa questão que é trazida, tá? Então, nós passamos o sábado inteiro juntos, na parte da manhã, teoria, na parte da tarde, práticas. Essas práticas são trocas entre os alunos, claro, com a minha supervisão e a da Fran, quando está junto comigo lá, né? E a gente vai aí um sábado sim e um não,
né, fazendo esse processo de conhecimento, de educação. Tá? Todos são atendidos. Tá? Normalmente, aí no último encontro, eu trago uma pessoa de fora da turma, né, uma pessoa que não tem nenhuma ligação ali com o pessoal, para eles experimentarem o que de fato é uma pessoa que chega com uma energia, né, que eles não estão acostumados, né, porque eles vão se acostumando ali. Né. Depois do curso, né, depois que eles fazem o curso comigo, eu tenho ambulatórios, né, de apometria, ele está temporariamente suspenso por causa de localidade, mas estamos resolvendo isso. E é onde o pessoal pode continuar praticando, porque a apometria é prática, não tem como fugir disso, tá? E aí esse pessoal pode ir lá, é um trabalho voluntário da minha parte, de todo mundo, né, que vai lá, e que a gente atende as pessoas que estudaram, que têm interesse em continuar os estudos, tá? Também, né, dependendo aí da situação, há grupos de estudos presenciais que nós estamos estruturando isso, para que isso seja aberto, seja, né, para todas as pessoas, enfim. Mas o curso é isso, gente. A gente fala muito sobre as questões do espírito, né, as questões da apometria, da evolução, exílio, karma, enfim, uma porção de temas a serem abordados durante o curso. Selma, você está no curso lá com a gente? Melhor não pensar, viu, Ayla, nos espíritos que estão à volta, tá? Me dá uns respostas, me dá perigo, né? É surreal, sim. O preço do curso, Emo, ele é 125 por encontro, tá? Então, a pessoa vai no dia, paga ali o valor do encontro, né, do dia, né? Então são 4, então vai dar R$500 aí o total, né? Não é caro, né? Perto de outros cursos aí, para quem é da área de terapia, sabe que os cursos aí, né? Tenho milhares delas, adoro pedras, já dizia meu falecido irmão. Tu vive num templo, eu também sou apaixonado por pedras, eu tenho várias em casa, isso é uma coisa que eu também herdei da minha mãe, tá? Minha mãe tem muitas também, não, ela mora em Santo Tomé, né? Em cima de uma pedra. Não tem como você fazer online para nós, né? Bom, Emo, quem sabe? A Fran me cobra muito disso, sabe? Porque ela é uma pessoa que trabalha com isso, né? O irmão dela é um influenciador muito conhecido aí na área, né, dele lá, e ela trabalha na empresa dele, vendendo os cursos online que ele dá, tá? Ela pega no meu pé para isso, mas eu tô relutando ainda. Quem sabe, Emo? Para quem é de Fortaleza como eu, nos dias 12 e 13 de outubro, teremos o 22. Conhece? Eu não conheço. Não precisa frequentar centro para poder fazer curso de apometria, tá? Não precisa. Na verdade, né, não há exigência nenhuma em relação ao curso de apometria. A apometria não tem vínculo religioso, tá? Com nada, tá? Com nada. Não precisa ser médium, nada. Tá? Você vai aprender tudo lá no dia, durante o curso, né? É isso aí, Ciro. Um sábado sim e um não, né? Então começa agora dia 14 e aí a gente pula, né? Deixa eu pegar aqui que eu tenho as datas aqui, fica mais fácil. Ó, vai ser dia 14 do 9, 28 do 9, 12 do 10 e 26 do 10. Então a gente vai pulando, a gente pula um sábado, né? Eu tenho outras atividades entre um sábado e outro. Para que vocês tenham uma ideia, tem uma turma de apometria acontecendo em São Paulo, que eu estou dando num centro espírita em São Paulo, um curso de apometria para o pessoal lá. Tem uma turma de radiestesia e mesa radiônica, né? E aí essa turma nova que vai começar de vocês. O investimento é 125 por encontro, então são 4, dá um valor total de 500, tá? Pedras é tudo de bom, né, Silvinha? Congresso Espírita do Ceará, que legal, Jairo Map, muito legal. Sou reikiana e auriculoterapeuta. Bom, você sabia, Selma, que eu tenho muitos alunos que foram estudar apometria comigo, que começaram a ter visões durante o reiki, não sabiam o que era, né? E aí encontraram as respostas na apometria, né? Não é que ele vai aplicar a apometria sozinho no consultório, atendendo seus clientes, não é isso.
é que quando ele está ali no momento da aplicação do reiki, eu não sei se isso já aconteceu com você, você está ali de olho fechado, aplicando ali no coronário da pessoa e tudo mais, tal. De repente você tem uma visão daquela pessoa numa outra situação, com uma aparência diferente, acontecendo algo ruim, e aí os reikianos ficavam, o que é que eu faço com isso? Né? Como é que eu uso essa informação? O que eu falo para a pessoa? A apometria dá essa capacidade de o terapeuta ali ter a percepção e questionar a pessoa em algumas coisas para ver se bate com aquilo que ele viu e aí orienta a pessoa, né? Porque não é só o reiki, é toda a terapêutica envolvida ali no processo, tá? Eu também sou professor de reiki, né? Estudei reiki muito tempo, pratiquei muito reiki na minha vida já, durante muitos anos, né? Hoje eu só dou cursos, né? E o reiki é uma ferramenta fantástica e abre muito, o reiki abre muito, mas muito mesmo a mediunidade, tá? Boa tarde, Sônia Rodrigues. Quem sabe, Emo, vamos conversar com a dona Fran aí, quem sabe a gente pensa em alguma coisa. Segunda-feira eu fui dormir e senti medo do meu filho. Nunca mais tinha sentido isso. Por que será? Eu fui dormir e senti medo do meu filho. Seu filho está encarnado ou está desencarnado, Sônia? Estou à procura de me encontrar. Aí, Selma, se você estiver aqui perto de mim, né? Se você estiver aqui no Grande ABC ou em São Paulo, que nem o Ciro vai vir do Ipiranga, né? Porque Ribeirão Pires, aonde é o espaço que eu dou curso, é praticamente 2 quadras de distância da estação do trem, tá? Então, para quem é de São Paulo, só pegar o trem ali na Luz, né? Enfim, Sacomã, Brás, Ipiranga, enfim, e vir até Ribeirão Pires, tá? Ribeirão Pires é uma cidade muito gostosa. Ô louco, Silvinha, Pedras é São Paulo? Nara, de fato, você colocou aqui uma coisa interessante aqui, né? Psicografia de famoso chega muito rápido. Meus pais e eu não conseguimos com mais de 20 anos, né? Pois é, né? Então, assim, né? Por quê, né? Dá notoriedade para os médiuns, tá? Então, eu prefiro não entrar nessa seara de discussão, tá? Ah, você trabalha em Ribeirão? Que legal, Selma. Tem pessoal de Ribeirão. Deixa eu contar um pouquinho por que eu fui para Ribeirão Pires. Ah, você está lá no curso. Por que eu fui para Ribeirão Pires? A pessoa que me convidou para dar cursos em Ribeirão Pires é uma ex-aluna minha de apometria e de radiestesia. Ela estudou comigo, inclusive com a turma da Fran, da minha esposa. E aí nós desenvolvemos uma amizade, né? Enfim. E eu dava curso em São Bernardo, uma época em São Bernardo, uma época em Santo André, enfim. Sempre usei esses 2 locais. Tive alguns problemas com, né, donos desses espaços e fiquei sem localidade para dar curso. E estava rodando uma turma, né, de apometria. E 5 alunos da turma eram de Ribeirão Pires, eram os amigos de um centro de Umbanda. E aí eu falei, e agora? Onde é que eu vou dar, né, curso para esse pessoal, né, em Ribeirão Pires? Aí um dos alunos ficou sabendo da história, falou assim, Kleber, eu tenho o meu escritório aqui, né, e tem uma sala de reunião. Se você não se incomodar, eu falei, o pessoal não se incomoda? Não, eu já conversei com o pessoal, com a galera, eles toparam sem problema nenhum. Falei, então vamos para lá. Aí eu comecei a dar o curso na sala de reunião dessa pessoa que tem um escritório em Ribeirão Pires, e aí essa minha colega, que foi minha aluna, né, bastante tempo, ficou sabendo e mandou mensagem para mim, puxa, você não falou comigo, vem dar curso aqui e tal, você é super bem-vindo, tal, gosto muito do seu trabalho, enfim. E aí eu falei, então tá bom, eu vou montar uma turma aí, e agora a gente vai montar uma turma lá e vamos começar aí o curso em Ribeirão Pires. Eu vou dizer para você que eu sou, assim, um apaixonado por Ribeirão Pires, eu moro em Mauá, né, se eu pudesse, eu moraria em Ribeirão Pires, tá? Gosto muito de lá. Partiram. Cadê a Nara aqui? Desencarnado. Bom, pode ser que, Sônia, ele venha de uma forma, né, com a energia dele, né, que você sinta aí um desconforto, tá? Sinta aí algo estranho em você. Faz uma oração para ele, né? Pede em pensamento aí que ele encontre
tudo de bom para ele, na vida dele espiritual que ele está vivendo agora, tá bom? Pode ser um momento que ele está vivendo lá, Sônia. Obrigado, Jairo, pela presença, não tem problema. Você mora em Rio Grande da Serra, também é outro lugar que é uma delícia também. Legal, Davi, muito legal a sua percepção. Bom, então é isso, galera. Acho que eu já respondi a todos vocês aqui. Eu não sei quanto tempo que eu já estou de live aqui. O Facebook não, ó. Plataforma aqui daqui a pouco me derruba por excesso de horas. Deixa eu ver aqui no meu reloginho. 1h40 de live aqui. Bom, então é isso, pessoal. Para quem aí, né, está desde o começo comigo, muito obrigado aí por esse tempo todo. Para você também que entrou na metade para frente, não importa. Muito obrigado a todos vocês pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo, né? Espero que eu tenha sido útil a vocês em algum sentido aí na evolução de vocês. Então nós nos vemos amanhã. Você conhece o centro em Niterói, confiável? É difícil, hein, Nara, de falar alguma coisa assim. Eu conheço Niterói, né? Agora... Obrigado, Alia, pelo comentário. Niterói, por sinal, é muito bonito. Agora, para dizer aí, o centro, não sei se o pessoal na live aí conhece. Se alguém tiver algum conhecimento de um centro no Rio de Janeiro aí, para nossa colega, por favor, deixe aí nos comentários. Obrigado, Davi. Amanhã, 1h30, nós estamos de volta, tá? Obrigado, Silvinha. Obrigado aí com a proteção do seu Zé, que assim seja. Boa tarde, Rubem, obrigado. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã às 1h30, novamente aqui, falando sobre um outro tema. Pessoal do grupo, por favor, sugiram um tema lá para nós, para a live da manhã da 1h30, tá bom? E para quem vai fazer o curso comigo, daqui a pouco eu estou editando o vídeo, coloco lá no grupo para vocês assistirem, tá? O pessoal também do grupo... Não consigo ouvir. Deve ser problema aí, todos estão me ouvindo aqui, Sônia. Ah, Sônia, ó, pede oração, né? Pede em oração por ele, faz alguns pensamentos, né? Sobre positivos para ele, né? Faz o evangelho no lar, se você tiver o evangelho de Jesus, né? Para que ilumine aí a sua casa e essa energia também possa chegar até ele. Às vezes ele está precisando de ajuda e a forma como ele chegou, você pode ter se assustado nesse momento, tá bom? Se você conhecer uma casa espírita e quiser levar o nome dele para eles colocarem na oração da casa, também ajuda bastante, tá? E aí você pode aproveitar e passar pelo tratamento lá. É difícil de a gente indicar centro, né? Difícil assim, eu conheço aqui perto de mim, né? Mas na localidade de vocês é complicado. Tá bom, pessoal? Então, mas entre em grupos da região, né? Onde vocês moram, enfim, deve ter. Dá para achar isso de uma forma até simples aí nas redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. A gente se vê amanhã 1h30. Fiquem com Deus. Um abraço grande e até mais. Então, pense sobre o que eu falei. Eu sou Kleber Oliveira. Foi muito bom ter você por aqui. Tchau, gente. Até mais. Valeu.